Fala pessoal, nesse vídeo vamos resolver o exercício 41 do capítulo 2. Vamos ao enunciado. Calor é gerado em um fio extenso com raio R0 e uma taxa constante de E ponto geração por unidade de volume. O fio está coberto por uma camada isolante de plástico. Expresse a condição de contorno de fluxo de calor na interface em termos de calor gerado. Bom, então, para facilitar o entendimento, fazer a representação aqui de um fio. Então, eu tenho um fio extenso, tá? Aí, de raio R0, tá? Vamos dizer que ele possui um comprimento aí extenso, comprimento genérico L. Aí, na sua interface, aqui do lado de fora, tem uma camada, né? Toda a superfície tem uma camada de isolante. Esse aqui seria, e tem mais lá, não sei quanto que é a espessura, tá? Isolante. E a gente quer saber qual a condição de contorno aqui na interface entre eles. O que a gente tem aí de informação? Aqui dentro está tendo geração de calor, E ponto de geração, tá? Então eu quero saber qual o calor gerado para eu saber qual o fluxo que passa aqui para eu poder determinar a condição de contorno. Então a gente tem lá, a condição de fluxo, vamos falar de fluxo. Fluxo, que ponto? Como que eu acho fluxo? Fluxo é uma determinada quantidade de calor, aí, dividido por uma determinada área. Quando a gente falar aí de fio, a gente está falando de sólido, a gente vai ter transferência de calor por condução. Então, a gente vai ter aí, colocar aqui, ó, por condução, o que a gente vai ter? Isso aqui, usando a lei de Fourier, é menos K, que é a condutividade do material, dt, variação da temperatura. Aqui a gente está falando unidimensional em relação ao raio, tá? Considerando aí unidimensional, transferência, unidimensional, tá? Permanente, tá? Ou seja, acontece em uma direção só e não varia nada com o tempo. A temperatura não varia com o tempo. Então, unidimensional em R, tá? Então, dt, dr, tá? Então, eu tenho lá, o R vai por aqui e o fluxo de calor também no mesmo sentido, né? O fluxo de calor vai no mesmo sentido do raio, então vem o sinal de menos. Então, para escrever a condição de contorno pelo fluxo, é essa, ó. Condição de contorno, tá? É escrever isso daqui na superfície ali, tá? Na interface aqui entre o fio e o isolante. Só que eu preciso, para escrever, saber quem é esse termo desse lado, né? Que ele deu informação. Então a gente precisa achar quem é o calor. O calor a ser transferido em relação à área que vai ser transferido, ele é dado pelo E de geração, que é o que ele quer fazer, ó, na interface em função do calor gerado. Então vamos achar esse Q. Esse Q aqui vai ser o calor gerado. Quem é o calor gerado? Q gerado vai ser o E de geração vezes o volume. Por que o E de geração vezes o volume? Porque ele diz aqui, ó, uma taxa constante de geração por unidade de volume. Então, quando eu multiplico isso aqui pelo volume, fica só a taxa de calor, que é o Q ponto gerado. Q ponto gerado vai ser aí, dividido pela área, vai virar o fluxo de condução, que vai ser igual a isso, que vai nos dar a condição de contorno. Então, a gente tem aí que o Q gerado, né, a taxa de calor gerado vai ser o E ponto gerado, que foi dado, vezes o volume. Qual é o volume desse fio? A área da base
A área da base é π r0 ao quadrado, essa área da base, vezes o comprimento. Então, o volume é igual à área da base vezes o comprimento. Então, π r0 quadrado vezes L. Então, eu tenho o Q gerado. E a área? Quem é a área? A área que está sendo transferida é a área superficial do fio. Então, é o perímetro aqui. Quem é o perímetro? É 2πr0, tá? É o perímetro vezes o comprimento L, tá? Então, a área superficial é 2πr0L. 2πr0L. Então, como que vai ficar a condição de contorno? Condição de contorno. Vou escrever essa parte primeiro. Menos K dt dr vai ser igual a Q ponto gerado, que é E ponto gerado vezes π r0 ao quadrado vezes L, dividido pela área, que é 2π r0L. Simplifica, o L corta com L, lembrando que nem tinha sido dado o comprimento, era um fio extenso, infinito, mas vai cortar, não vai depender do comprimento. Um R0 corta aqui o quadrado, o π corta com π. Então, a condição de contorno é menos K dt dr igual a E ponto gerado vezes o raio R0 dividido por 2. Bom, espero que tenha gostado da resolução. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários que eu irei respondê-lo. Muito obrigado e até um próximo vídeo.